sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, porque pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Por que o mal existe? Se Deus é sumo bem,
se Ele é só bondade, por que tanta maldade nesse mundo? Alguns podem questionar. E até aqueles que se dizem ateus vão atribuir a Deus muitos males que acontecem nesta terra, como se nós, seres humanos, não tivéssemos a responsabilidade sobre muitos destes males. Hoje a palavra de Deus vai falar sobre este questionamento, quando nos apresenta o mal que convive com o bem. Ambos coexistem, eles estão presentes neste mundo. E qual é a atitude de Deus? Deus que é bondoso, Ele se apresenta clemente, fiel. Deus é justo. Mas se Ele é justo, por que de tanta injustiça? Justamente porque o mal é o bem que se deixou corromper. Portanto, é a ausência do bem. Não foi Deus que criou o mal. O mal passa a existir quando o inimigo de Deus, vaidoso, orgulhoso, se volta contra o próprio Criador e agora quer fazer perder todas as criaturas. Jesus então conta uma parábola. Você se lembra no domingo passado a parábola que Jesus nos contou? Aquela do semeador que semeia a semente em vários campos diferentes. A palavra de Deus que é anunciada a pessoas diferentes, com o terreno do coração distinto um do outro. E hoje Jesus continua nessa temática da semente, e ele fala da semente que cai num terreno bom. Mas ele fala também de uma outra semente, que é a semente do mal, que é lançada sobre este terreno. E quem que lançou a semente do mal, que aqui é simbolizada pelo joio? Não foi o dono do terreno, foi o seu inimigo. O trigo, nós sabemos que representa tudo aquilo que vem de Deus, aqueles que pertencem a Deus, não é? O joio, por sua vez, já é a semente do mal, que o próprio maligno coloca no coração das pessoas, e elas permitem, que cresça. Mas Jesus hoje, ao falar desse dono, mostra que é preciso ter a paciência e a clemência que Deus tem. Os servos, os empregados, querem logo se livrar daquele mal que é o joio. Porque pense bem, se o joio cresce com o trigo, pode acontecer, não é? Que o joio acaba se alastrando e daí, na hora de colher, fique difícil. Porque, afinal de contas, tem bem e mal ali. Mas o dono apresenta uma outra visão. Se nós agirmos pelo imediatismo, como aqueles servos queriam, pode acontecer que, arrancando o mal, que é o joio, que é muito parecido com o trigo, talvez eles arranquem também o trigo. E pior do que isso, ao arrancar o joio precipitadamente, eles podem espalhar mais sementes de joio e assim fazer com que o mal cresça ainda mais. Quando nós vemos os males sobre esta terra, é claro que nós ficamos indignados. É claro que nós queremos eliminar aquilo que nos incomoda, mas a grande problemática que está dentro de nós é justamente a da precipitação, do imediatismo. E nós nunca fomos tão imediatistas como nos tempos de hoje. Onde existe imediatismo, também pode existir intolerância, pode existir um erro maior
do que aquele que se quer combater. Em nome da eficiência, às vezes a gente deixa de cultivar a paciência. E a gente fala assim, não, mas tem que ser eficiente, tem que fazer as coisas acontecer, nem que sejam atropeladas, não é? E quando a gente faz as coisas pela afobação, no desejo de passar para frente, ou seja, de resolver uma coisa e já passar para a próxima, a gente talvez não se dê conta de que aquilo que parece que a gente eliminou, ficou mal resolvido e ficou para trás. E a gente vai arrastando uma série de coisas mal resolvidas e a gente vai se lançando em coisas novas, achando que nós estamos fazendo algo que é produtivo. Mas, na verdade, a gente só está transferindo, às vezes, alguns erros que a gente acha que a gente eliminou. Em outras palavras, seguindo esta parábola, nós estamos às vezes espalhando a semente do joio, pensando que nós já arrancamos o joio. Jesus diz que é preciso deixar que o joio e o trigo cresçam. E não é uma atitude de passividade, é sim uma atitude de paciência. Porque Ele é clemente. Ele acredita que o ser humano, dentro de um processo, pode mudar. Às vezes a gente julga pelas aparências ou apressadamente, e a gente pode se enganar. Aquilo que a gente acha que é joio, talvez seja uma ocasião em que Deus vai mostrar que existe ali o trigo. Ou seja, existem situações conflituosas que são muito difíceis, existem situações de perda que são avassaladoras, existem situações que nos deixam abalados, mas essas situações que parecem puro joio, talvez nos ajudem a repensar outras coisas e a ter novas atitudes, talvez elas nos ajudem a ser melhores, a buscar realmente o que é mais importante. E ao final a gente pode descobrir que talvez aquela doença, aquele acidente, aquele conflito momentâneo, foi uma ocasião para que o trigo se mostrasse, ou seja, a vida de santidade começasse a despertar. Mas por outro lado, às vezes a gente também acha que algumas coisas são boas, porque elas têm aparência de bem, parecem até o trigo, e depois, quando elas começam a crescer, as atitudes começam a aparecer, os frutos vêm e a gente começa a perceber que não era de Deus. Por isso é preciso deixar que as coisas amadureçam para que elas se revelem. A gente julga de forma muito precipitada e a gente também erra de forma muito rápida, quando a gente não deixa que as duas coisas cresçam. Já disse que joio e trigo são muito parecidos. Apenas quando essas duas plantas se desenvolvem, elas podem realmente ser distinguidas. No começo, parece tudo a mesma coisa. Na vida também. Tem coisas que parecem boas, mas a gente precisa deixar amadurecer com o tempo, e não julgar simplesmente, mas avaliar, observar pela fé. E a gente começa a perceber que aquilo que parecia amor era só paixão. Às vezes, aquilo que parecia justiça era no fundo vingança. E até mesmo aquilo que parecia paciência, talvez seja passividade, acomodação. A paciência é uma grande virtude da qual nós estamos falando hoje, mas também ela pode ser confundida com aquilo que ela não é. Na verdade, quando as pessoas ficam estagnadas, quando as pessoas não agem nunca. A paciência nos ajuda
a observar melhor as coisas, a avaliar, para depois, no momento certo, agir com sabedoria. Mas é preciso saber o momento certo de agir. Por isso que a paciência se faz presente. E uma hora teremos que agir. O Evangelho de hoje não está dizendo que nós devemos nos manter passivos, mas que nós devemos saber a hora certa, o momento certo de agir, inclusive ao combater o mal. Porque hoje em dia muitas pessoas querem eliminar o mal, e às vezes elas podem rotular como mal aquilo que elas veem, que no primeiro momento parece contrário a Deus. E sem perceber, elas estão lançando fora um bem maior que poderia crescer daquilo. Já pensou se Jesus visse Pedro traindo por 3 vezes, já dissesse assim, na sua ira divina inflamada, não é? Esse é joio. Nós não teríamos o líder da igreja que o próprio Jesus suscitou. Depois o joio apareceu, sim, que é Judas. Até mesmo no meio dos apóstolos havia joio e trigo, e Jesus deixou crescer. E nós vemos que depois da clemência de Jesus, da sua misericórdia, a conversão acontece de novo no coração de Pedro. Ele se volta, se arrepende, recomeça. É por isso que Deus dá este tempo. Mas chegará o tempo da colheita, que é justamente o final da nossa vida, o juízo individual e o juízo universal. E neste momento, sim, Jesus vai separar o joio do trigo. Esta é a justiça de Deus que vai prevalecer. É claro que a justiça de Deus também pode acontecer nesta terra com o nosso agir justo, mas a justiça humana tem que ser acompanhada da prudência. E quando hoje a primeira leitura nos ensina sobre a clemência de Deus, diz que Ele é poderoso, mas que Ele é capaz de controlar o seu poder. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre nós te faz para com todos indulgente. Então Deus, Ele não age de momento, Ele espera, porque Ele conhece os corações, Ele espera o momento certo de agir. Mas chegará o momento em que nós vamos ter que responder a Deus, e daí seremos julgados. O trigo será separado do joio. Portanto, meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo de vida que nós temos, pedindo a Deus o discernimento dos espíritos. O que é esse discernimento dos espíritos? É deixar-se mover pelo Espírito Santo, que nos ajuda a ter mais clareza daquilo que vem de Deus e aquilo que não é dele. E para isso a gente precisa estar em oração. A segunda leitura diz que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza e ora por meio de nós, de uma maneira que nós não conseguimos nem mesmo entender, com gemidos inefáveis. Deus ora a partir do nosso interior. Então Ele nos conduz até a partir daquilo que nós não entendemos no início. Tudo é um processo. E as coisas vão ficando mais claras no caminho. O Espírito Santo nos ajuda a ter discernimento. Sabe o que significa discernir? É separar uma coisa da outra. Cuidado para você acabar não arrancando algumas coisas que parecem más e também acabar tirando aquilo que poderia ser extraído de bom daquilo que você está vivendo. Chegará o momento em que você vai ver, não, essa atitude não é de Deus, essa maneira de agir não é de Deus. E daí você vai eliminar por completo da tua vida. Mas se você tentar, já de sopetão, arrancar o mal, talvez você também tire a perseverança. Talvez você tire também até mesmo o ânimo de querer acertar. Tem pessoas
que às vezes são tão rígidas consigo mesmas, que quando elas erram, elas nem se perdoam, e daí elas já desanimam e elas jogam tudo para o ar. Não tem mais como ser santo mesmo. Não é? E às vezes, elas querendo tirar aquele mal, arrancam tudo, joio e trigo. Quando na verdade a gente precisa, com os olhos de Deus, enxergar, e isto é conversão, o que eu não quero mais no terreno do meu coração, que não está de acordo com a palavra de Deus e com o agir de Deus, e o que eu preciso deixar crescer para que realmente possa dar frutos. Que o Espírito Santo nos ajude a distinguir todas as coisas e nos faça mais pacientes e, portanto, mais certeiros naquilo que nós devemos fazer e na forma como devemos fazê-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,